tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco em mais esta aula do curso técnico em finanças. Câmbio. Estou aqui diretamente do Estúdio 7, eu, a Nina, diretora de imagens, a Sandra Mota, prof. assistente, e nós estamos em mais uma aula do curso técnico em finanças. A disciplina é Fundamento das Finanças Públicas. Beleza? Segunda-feira, 17 de outubro do ano de 2022. Nina, pode botar o slide todo aí na tela, por favor. Nós vamos juntos aqui até as 17 horas e 30 minutos, minha gente. Vamos adiante. Eu vou trazer aqui para vocês uma série de pontos e de tópicos que nos ajudam a entender a aplicação das finanças públicas na vida da gente. Eu trouxe duas imagens aqui. Kathleen Câmbio, como é que está a transmissão por aí de áudio e vídeo? Queimada Nova, Oioioi, Parnaíba, Landry Salles, Joca Marques e Baixa Grande do Ribeiro. Nessa foto da esquerda é uma foto de uma zona rural. Olhem aí o ambiente. Sacam? E essa zona rural, ela exige uma série de intervenções públicas da administração pública que são diferentes das intervenções na foto da direita, que é uma zona industrial. Vamos imaginar aqui, Kathleen, que você seja dona desse lote de terra bem aqui, ó. Deixa eu botar a marca texto, vermelhinho, ó. Vamos imaginar que você é dona desse lote aqui. Sacam? Dessa cerca aqui. E esse lote não construído, é da Kathleen. Percebam, uma coisa muito importante na nossa vida, em várias dimensões, é o controle da experiência. Volta aqui para mim, Nina. Antes de continuar a explicar aqui essa imagem, deixa eu dar vários exemplos para ficar muito claro como é que é o controle da experiência. Vejam só. Covid afeta o mundo, afeta o Brasil. E aí o Covid, você tem duas formas de enfrentá-lo. Uma primeira é buscando a imunização de rebanho. Como é que isso funciona? As pessoas não vacinadas circulando, se contaminando, e porque naturalmente o organismo vai gerando mecanismos de defesa e de imunidade contra o vírus do Covid. Essa é uma perspectiva. Essa perspectiva, ela não controla a experiência da sociedade enfrentando a pandemia. Você não controla a experiência. Você está contando com a aleatoriedade. As pessoas vão se contaminar, a maioria não vai ter sintomas graves, muitos vão ser assintomáticos, mas um percentual pequeno vai se contaminar, vai ter sintomas graves e vai precisar de atendimentos de saúde. Detalhe, foi que se verificou no Brasil, é que mesmo em percentual menor, esse volume de pessoas era muito maior do que a estrutura de saúde pública era capaz de atender. Então, se você enfrenta a pandemia com foco em imunização de rebanho, muita gente cria os anticorpos naturalmente, se contaminando com o vírus. Mas um percentual grande de pessoas vai morrer. Se essa fosse a principal estratégia brasileira, não sei qual é a conta, estamos nos 700 mil ou chegando a 700 mil pessoas que morreram com Covid, essa conta seria muito maior. E isso com base na imunização de rebanho. É quando você não controla a experiência. Qual é a forma mais adequada de enfrentar o Covid? É controlando a experiência. Como é que eu controlo a experiência? Vacinando as pessoas. Porque quando você vacina, antes de pegar a doença, a pessoa ela já tem contato com o vírus enfraquecido, o organismo já reconhece,
já cria imunidade. Então, quando a pessoa futuramente for pegar, a ideia é que, ao invés de sintomas graves, ela tenha pelo menos sintomas leves. Não precise recorrer ao sistema de saúde, que não tem estrutura para atender todo mundo. Então, vejam, aí é uma forma de enfrentar o vírus de forma controlada, controlando a experiência. Essa é a forma mais adequada, porque ela, inclusive, poupa mais vidas das pessoas. Ok? Bora imaginar um policial que queira fazer uma abordagem numa comunidade do Rio de Janeiro dominada por traficantes. Qual é a melhor? Esse policial entrar sem armas e sem colete à prova de bala, ou ele entrar com arma e com colete à prova de bala? E se ele entrar com arma, com colete à prova de bala e dentro de um blindado? E se antes de entrar na favela, na comunidade, ele entrar de arma, colete à prova de bala, dentro de um blindado, e antes de ele entrar, um drone sobrevoou para fazer o reconhecimento da área e identificar onde é que você tem criminosos ali espalhados que podem dar tiros naquele policial. Percebam, quanto mais camadas de proteção você tem, melhor você controla a experiência. Eu vou dar um outro exemplo aqui de controle da experiência. Tem gente que ganha dinheiro e não controla a experiência com dinheiro. Então, você não sabe nem quanto é que ganha, nem quanto gasta. Você está se colocando na mão da aleatoriedade. Como é que eu controlo a experiência com dinheiro? Fazendo um orçamento. Eu coloco lá qual é a minha receita, quais são minhas despesas, o que é despesa fixa, o que é variável, o que dá para cortar, o que não dá. Agora eu consigo ter um maior grau de previsibilidade de quanto é que eu estou ganhando, quanto é que eu estou gastando e o que eu preciso fazer para atingir tais objetivos. Controlei a experiência. E a gente não controla a experiência por completo. Né? A gente não elimina os riscos. A gente minimiza os riscos. A ideia é essa. Porque a gente nunca está livre de nada, completamente. A gente vai, pelo menos, minimizando os riscos. Quando a gente controla a experiência, é assim. Vocês sabem como é que tem gente que controla a experiência quando vai namorar a primeira vez? Tem gente que vai beijar o espelho. Sacam isso? A pessoa vai fazer o teste no espelho antes de dar o primeiro beijo. É o teste, é o controle da experiência, entendem? É o que tem. Entendem? É melhor do que você não fazer nada. Aí você vai, mete o dente no dente do outro e abraça e mata sufocado o outro. Vocês entendem? Controle da experiência. Se você vai para um forró e não sabe dançar forró, você está se colocando na mão da aleatoriedade. Mas se você chamar seus primos ou suas primas, você treinar a dançar forró antes de ir para a festa, você está controlando a experiência. Sacam quanto que isso é importante nas mais diversas esferas da nossa vida? Entendem isso? Então, é por aí. Então, quando eu estou dando esses vários exemplos de controle da experiência para chegar aqui, nas finanças públicas, na gestão pública, é fundamental que haja um controle da experiência. Como é que a gestão pública tenta controlar a experiência? Através de leis, através de regras, de conduta. Não pode fazer de qualquer jeito, tem que fazer assim, assim, assim e assado. Entendem? Se ainda assim as pessoas quebram a lei, imagine se não tivesse. E aí vou dar o exemplo usando aqui a imagem da zona rural. Nina, pode botar o slide todo aí na tela, por favor. Vejam só. Eu tenho aqui esse lote de terra aqui, e ele é da Kathleen. Esse lote de terra é da Kathleen. Essa zona rural aqui não tem legislação, ela não tem regulamentação. Não existe nada. Está tudo por conta da aleatoriedade, da vontade das pessoas. Aí a Kathleen pega e essa cerca, ela puxa dessa parte de mato e puxa para cima
da estrada. Tá aqui, ó. Ó a cerca da Kathleen aqui, ó. Ela avançou na estrada. Por quê? Porque a Kathleen é espertinha, ela quer aumentar o tamanho do lote dela. O detalhe é que a Kathleen comeu parte da estrada. A estrada agora, ela só vai ter esta largura aqui, bem mais estreita. Vamos imaginar que dois carros venham a se cruzar aqui. Eu nem tenho espaço para passar dois carros ao mesmo tempo. Por quê? Porque a Kathleen puxou a cerca dela para dentro da rua. Entendem? Por quê? Porque ela achou que dava para fazer e ela quer. E outra coisa, olha o problema aqui, ó. As outras casas aqui à frente, ó, elas obedeceram a linha correta, o recuo. Mas a Kathleen não. E o que é que acontece? Olha que coisa horrível. A rua, em um determinado ponto, é mais estreita. Em outro ponto, ela fica mais larga. Há uma desorganização urbanística aqui. Entendem? Então, percebam como a gente precisa ver. E toda essa região ela precisa de redes de transmissão de energia, de abastecimento de água, de saneamento, e também dessas regras, dessa bússola que ajude na organização aí, dessa região. Nina, aquela praia do Coqueiro, né? A praia é ótima, mas antes de chegar, é uma esculhambação aquele pedaço. Nina, não tem calçada para você andar, porque as casas constroem o muro, não tem como estacionar. É uma confusão urbanística. Né? É muito estreito, muito feio. A gente nem vê a praia, as casas comem a vista da praia. Entende? As pessoas fazem de qualquer jeito. Então, assim, o controle da experiência é essa na gestão pública. É você ter leis que disciplinem, né, para tentar orientar as pessoas porque se elas forem cada uma puxar do jeito que você quer, fica igual o Coqueiro, a parte urbana da Praia do Coqueiro, lá em Luiz Correia. Entendem? Ainda dá tempo, ou daria tempo, ali não dá mais. Em outras praias dá tempo fazer a coisa do jeito certo. Ali não dá mais, só se derrubar ali tudo. E aí é confusão grande. Entendem? Minha gente, câmbio. Ok, Kathleen. E vejam, as demandas dessa região, dessa zona urbana que eu estou mostrando aqui, ela é diferente dessa outra industrial. A carga de energia é diferente. Na zona urbana aqui é um freezer, uma geladeira, são lâmpadas, a TV. Aqui na parte industrial a gente está falando de máquinas, de equipamentos, né, de negócio pesado, muito gasto de energia para atividades produtivas. São formas diferentes de se aplicar à história das finanças públicas, entendem? Inclusive dando incentivos fiscais. Você deixa de cobrar impostos, por exemplo, para atrair certos empreendimentos para aquela cidade, para se instalar, para gerar trabalho, gerar renda, sacam? E atividades produtivas na região. Então, vejam, são formas diferentes. É aplicação diferente de finanças públicas e que interfere na vida das pessoas, tanto na zona rural quanto na zona urbana. Ok, minha gente, beleza? Vamos adiante. Olhem esse outro exemplo aqui. Eu tenho uma zona urbana e o que é que eu vejo de participação do poder público do Estado aí através dessa imagem? Podem ter certeza que se não tivesse legislação, essas árvores não estariam aí. Elas estariam construídas. Certamente isso é área pública e o poder público usa para preservar, para dar uma cor, para dar uma preservada, literalmente, um espaço de lazer para as pessoas. Se não fosse assim, essa área seria invadida e também seria prédio, casa, rua, ou sei lá o quê. Sacam? Então você vê uma área preservada, uma área verde preservada, você vê um fluxo de trânsito que está organizado através da legislação de trânsito, investimento nas vias, aí, ó, rodovias,
estacionamento para os carros, né? Ó, a Nina acabou de dizer, na Praia do Coqueiro, nem tem onde a gente estacionar que preste. Ó, você tem aqui, ó, estacionamento de carro, você tem transporte público aqui, né? Você tem as vias aqui de carro, sinalização de trânsito. Eu tenho até um prédio aqui comercial, né? Ó, certamente, essa região não é região de aeroporto, porque em regiões de aeroporto, né, em região de aeroporto, não pode ter prédio, porque pode atrapalhar como é que diz? Como é que chama? Não é embarque e desembarque. São pousos e decolagens de aeronaves, entendem? Então, tem todos esses pontos aqui que merecem destaque nessa. A gente vê várias coisas. Na verdade, a gestão pública, através das finanças, ela vai disciplinar, ela vai organizar como essa coisa se desenha aqui, como esse espaço urbano ele se desenha. Ok, minha gente, tudo bem? Ó, aqui tem mais estacionamento aqui, né? E por aí vai. No Japão, os estacionamentos há muito tempo, em vários outros lugares fora do Brasil, até em outras regiões aqui mesmo dentro do Brasil, mais complexas do ponto de vista de trânsito, os estacionamentos são verticais. É prédio onde você bota os carros. Aqui em Teresina, agora que o estacionamento é horizontal, né? Por isso que a gente tem a destruição de grande parte do patrimônio histórico da cidade. Se derrubam casarões históricos para construir estacionamento. E a grande sacada hoje em dia é construir estacionamento vertical. Você faz um prédio todo só para estacionar carro. Você estaciona muito mais carro usando menos espaço. Entendem? E aqui já começa, os shoppings já fazem isso aqui, pelo menos o Teresina Shopping e o outro também, né? O Riputi. Já tem estacionamento vertical. Você bota muito mais carro em menos espaço horizontal. Entendem? Então, a gente vai vendo essas saídas, esses ajustes. Aqui em Teresina, há uma tentativa de fazer... Está falhando, mas é uma tentativa de fazer com que as pessoas deixem de usar mais carros individuais e usassem mais transporte público. Não deu certo aqui. Em outros pontos, em outras regiões, essas medidas são adotadas. Em São Paulo tem um rodízio, é por placa de carro, né? E aí você tem um rodízio de carros e a pessoa vai encontrar outras formas de se locomover sem sair do seu carro para estudar, ou para trabalhar, ou qualquer coisa parecida. Em Londres, você paga, lá na Inglaterra, né? Horários de pico você paga mais caro. Horários fora do pico comercial, né? Você tem certos incentivos até. Né? E tem esses estímulos e desestímulos, né? Para tentar regular os fluxos de trânsito, porque esse é um problema global, o trânsito, né? Nas vias. Isso tudo, vejam, uma aplicação de finanças públicas na vida das pessoas. Entendendo que as finanças são meio para que tudo isso se materialize. Esses investimentos em infraestrutura de uma cidade, de uma região, de um estado ou de um país. Beleza? Vamos adiante. Olhem só. É importante, na aplicação das finanças públicas, através de investimentos públicos, minha gente, que consigamos identificar territórios que têm diferentes características. A gente precisa compreendê-los para definir quais são as políticas públicas mais adequadas. Vocês já viram aqui, né, por exemplo, no projeto de aprendizagem interdisciplinar, os territórios do desenvolvimento no estado do Piauí. A gente tem um estado territorializado, vários territórios, com características, eles agrupam os municípios de acordo com características culturais, econômicas, né, sociais. E aí a gente vai vendo regiões que são adequadas para o plantio de cana, para a produção de gado leiteiro, outras regiões que têm como potencial geração de energia eólica, produção de mel, a região mais ao sul, produtora de grãos. A gente vai ver zonas mais propícias à mineração, vai ver o turismo de litoral,
ou o turismo arqueológico, outras regiões têm como forte o turismo religioso, e por aí vai. Vejam, os territórios, eles têm características diferentes. Quanto mais profundamente a gente entende, melhor é a nossa ação. Entendam por território, isso aqui, ó, por território, ele é um espaço que pode ser chamado de país, de uma cidade, de uma região ou de um bairro. Ok, câmbio. E aí entra nesse contexto aqui os vários aspectos, né, que envolvem esse território. São físicos, são sociais, são históricos, são culturais e por aí vai. Eu especialmente estou envolvido num projeto, num site chamado Sertão Online. No Sertão Online eu vou ficar escrevendo uma coluna e artigos, textos, e a minha proposta é escrever só sobre Piauí, só sobre a economia do Piauí. Por quê? Porque eu acho que a gente gosta do que a gente conhece, né? Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente gosta. E tem coisas sobre a economia do Piauí que eu não conheço. Eu vou ter que estudar para escrever. Muita gente não conhece e que pode vir a conhecer através dos textos. Então, a minha proposta é essa, dar uma focada Piauí, olhando do ponto de vista de economia e escrevendo textos para publicar na internet através disso, sempre identificando esses aspectos físicos, sociais, econômicos, históricos e culturais, e como isso pesa no Piauí enquanto Estado, enquanto parte da região Nordeste, enquanto parte do Brasil. Como é que é a conexão do Piauí com o mundo mesmo, hein? Entendem? É fazendo essas conexões, mas sempre partindo do olhar daqui, do Piauí, das experiências, das culturas, né, e dos nossos potenciais, dos nossos problemas e desafios. Esta é a questão. Então, a minha busca nessa coluna vai ser identificar características, ó, lá amarelinho, identificar características diferentes, compreendê-las, porque isso ajuda demais a gente a agir. Você já pensou numa região de semiárido, você quer plantar grãos? Entende? Não dá. E é curioso, e por vezes dá, não grãos, mas búfalo é um tipo de criação, né, daquele gado lá, aquele boi pretão e grandão. O búfalo ele precisa de áreas alagadiças, ele gosta de água, ele gosta de lama. Uma referência do Brasil é a ilha de Marajó, por exemplo. Mas regiões alagadiças são muito adequadas para criar búfalos. E tem fazenda aqui na região Nordeste que cria búfalo, né? Óbvio que tem todo um investimento para pegar uma área semiárida e poder, através de irrigação, poder estar criando um ambiente adequado para criar os búfalos. Mas isso é uma coisa exótica. Aqui é o gado rabo seco mesmo, o zebu, por exemplo. É um gado mais rústico, mais adequado às nossas condições aqui. Volta aqui para mim, Nina, por favor. Agora, esses dias, eu vi um vídeo, um documentário falando sobre uma fazenda no Pernambuco, Paraíba, Pernambuco, não me lembro, acho que é Pernambuco. E essa região é semiárida e ela cria gado, o gado todo gordinho, né? E não tem pasto lá não tem pasto. Lá o gado é gordinho porque eles cultivam a palma, que é como se fosse um cactozinho, né? Menor. Eles cultivam o cacto, aliás, a palma. Dessa palma eles eles trituram, fazem uma mistura, eles colocam alguns complementos nessa palma, fica uma pasta, e eles colocam para o gado comer. Então, assim, uma região seca, não chove, não tem pasto, mas é um gado rústico, ele sobrevive bem à região, ao clima, e com essa alimentação o gado não passa por aquela efeito sanfona, né? Emagrece, engorda, emagrece e engorda. É muito interessante esse tipo de manejo.
óbvio, ele precisa se ajustar às condições climáticas e geográficas da região. Né? Ok, minha gente, câmbio. Beleza, pode ampliar o slide todo aí na tela, Nina, por favor. Então vamos adiante. Tem mais imagens que eu trouxe aqui para a gente ver a aplicação das finanças públicas como recursos, né? Como meios para. Então vejam, se a gente for falar de política urbana, uma cidade, ela cresce, ocupa e usa o espaço urbano. O ideal é que isso seja planejado. Lembrem-se lá do controle da experiência, sacam? Porque vejam, quando você não controla a experiência, as pessoas ocupam áreas de risco. Por exemplo, margem de rio, inclusive regiões abaixo do nível do rio. Enquanto o rio não está seco, enquanto o rio está baixo no seu nível, tá tudo bem. Agora, quando chove, que o nível do rio sobe, aí a lâmina de água aumenta, o rio fica mais largo a ponto de alagar certas regiões que foram ocupadas pelas pessoas. Aí eu tenho aqui a foto da esquerda, onde vai gerar enormes prejuízos, tanto para a administração pública, como para as pessoas que vivem nessas zonas de risco. E que o ideal é que elas sejam removidas daí. Vocês sabem qual é uma característica que algumas pessoas que vivem nessas regiões fazem para não sair daí, apesar das enchentes? O que é que o pessoal faz? Eles constroem aqui em cima, ó, essa casa aqui, ele constrói aqui, ele faz um sobrado, ele bota aqui e nesse sobrado aqui, ó, você tem aqui a casinha, você constrói uma casa aqui em cima e no sobrado. Então, toda vez que começar a chover demais e for alagar, o pessoal pega os móveis de baixo e bota em cima. E vai para a parte de cima da casa. Se alagou embaixo, eles esperam o nível de água baixar. Aí eles vão, descem os móveis, dão uma limpada, uma geral e voltam. Então tem muita gente que usa desse artifício em regiões de risco para não ter que sair. Sacam? Né? É meio que instinto de sobrevivência. Percebam que na foto da direita, aí a gente já vê um espaço urbanístico altamente planejado. A gente vai ver aqui, ó, uma zona verde aqui, circulando aqui este lago artificial, vias urbanas bem desenhadas, ali densamente construído ali mais adiante, muito bonito, inclusive não sei dizer onde é essa foto aqui, mas muito massa. E vejam aqui o planejamento e os critérios com os quais eles foram feitos. Sacam? Esse lago foi feito aí, artificial, certamente não há problemas de alagamentos no entorno aí, porque foi uma coisa planejada. Entendem? Então, isso são formas de aplicação das finanças públicas que são meio para a finalidade. Por exemplo, política urbana. Tá bom? Geralmente a gente vê mais gastos de orçamento público nas áreas centrais, geralmente a gente vê menos volume de gastos nas zonas periféricas. É tanto que a gente vai ver ao longo de todo o Brasil esses exemplos de tanto da foto da direita como da esquerda. Minha gente, outras formas de aplicação de finanças públicas, por exemplo, e aí a gente toca nisso ao mesmo tempo, é a habitação, que tem como... Minha gente, é a primeira função de uma cidade. A primeira função de uma cidade é garantir a qualidade de vida, né? Morar com qualidade, com acesso a transporte público, a lazer, a segurança, a educação, a saneamento básico. Isso tudo está embutido dentro dessa lógica aqui da habitação, entendem? Quanto mais eu conseguisse trabalhar perto de casa, melhor. Quanto
estudar ou qualquer coisa parecida, né? Então, óbvio que quanto mais planejado, melhor, entendem? Agora, isso é prioridade? Isso está dentro? A gestão pública tem essa visão? Como é que essa coisa se processa, entendem? Um outro ponto, e as duas estão diretamente conectadas, né? Ó, uma estimula a outra, é o transporte, né? Garantir diferentes acessos ao espaço. Ora, se a pessoa o acesso a pessoa sair de casa para o trabalho, ou sair de casa para o lazer, ou sair de casa para atendimentos de saúde, entendem? Estão diretamente conectados aqui. E isso são finalidades que se pode usar as finanças públicas. Volto a dizer, tanto na iniciativa privada como na pública, as finanças públicas precisam ser acompanhadas de critérios éticos, morais, principalmente a pública, já que ela não objetiva lucrar, entendem? Então é fundamental que haja na administração pública essa noção de servir ao público, entendem? Então, quando você vê essa lógica de austeridade fiscal, de você arrecadar mais do que gastar, volto a dizer para vocês, arrecadar mais do que gastar, para quê? Quem vai se beneficiar disso? Entendem? Essas são perguntas importantes. Porque o que, que a gente vê? A gente vê muito mais necessidades por serviços públicos do que oferta de serviços públicos. Logo, essa noção de arrecadar mais do que gastar, ela é delicada nesse sentido. Entendem? Olhem, aqui nós temos mais formas de aplicação das finanças públicas na ação direta, na materialização da ação do Estado na sociedade. Abastecimento de água e saneamento, deixa eu colocar aqui na mesma conta, ok. A gente também tem, deixa eu mudar a cor aqui, coleta e tratamento de resíduos sólidos. Isso aqui é um problema no Brasil. A gente não tem tido isso como uma prioridade. A gente precisa de cidades, isso aqui é de competência municipal. A gente precisa que as cidades tenham preocupação com essa coleta e o tratamento dos resíduos. Volto a dizer para vocês, é o controle da experiência. O Estado precisa planejar, precisa orientar e direcionar como será a coleta e tratamento dos resíduos sólidos. Se assim não fosse, ainda hoje tinha lixo hospitalar misturado com lixo doméstico. Foi obrigado a uma legislação do poder público, aqui em Teresina, né? Eu acho que até a legislação deve ser nacional e ela foi acompanhada pelos outros entes, que é de disciplinar. Hospital, clínica, laboratórios geram resíduos hospitalares. Eles não podem ser misturados com resíduos, com lixo residencial. Então tem que ter uma destinação diferenciada, separada. Ou seja, é o poder público direcionando, planejando e direcionando as ações. Até porque você tem que fazer o descarte desses resíduos de forma controlada. Por isso que a gente chama de aterro sanitário controlado. Se não for, aí você vai ter uma série de problemas de ordem social, de ordem psicológico, de ordem ambiental, humano. Como assim psicológico, professor? Minha gente, tem gente que tira o sustento sendo catador de lixo, de resíduos. E por que isso pode gerar problemas de ordem psicológica? Minha gente, as pessoas sobrevivem do lixo. Então, essas pessoas, elas têm uma série entre os problemas psicológicos, a gente coloca o de estima. Essas pessoas têm uma baixa estima, elas se veem como inferiores diante das outras. Por quê? Porque elas tiram o sustento do lixo. Aquilo é uma atividade que, quando não é exercida com dignidade, ela massacra, né, a estima de qualquer pessoa. Ela vai se ver sempre menor do que os outros.
se isso... e outra coisa, pais podem estar passando isso para os filhos, tipo, a sua vida é essa, é isso aqui, e você vai nascer, crescer, vai morrer aqui. Então, é um ciclo que precisa se quebrar. As pessoas precisam se reconhecer. Por isso que eu estou dizendo, essa coisa ela vai para além. Eu disse para vocês, é preciso ler, a gente precisa ler o que não está escrito, a gente precisa entender o que não está sendo explicado, ouvir o que não está sendo dito. A gente precisa fazer toda essa trajetória para a gente ter uma visão mais clara da realidade. E os problemas, um problema que não é bem entendido, ele jamais vai encontrar uma solução adequada. Ok? Meus caros futuros técnicos em finanças, vejam, limpeza urbana, né? Isso é de competência municipal, então a limpeza urbana entra nessa conta e está bem conectada aqui com esse coleta e tratamento dos resíduos sólidos. As pessoas em casa que geram lixo, elas estão fazendo a separação desse lixo entre lixo que é reaproveitado e que não é reaproveitado? Entendem? Esse é um ponto, porque isso facilita muito o trabalho de quem coleta o lixo. Mas as pessoas elas têm essa consciência, a educação nos coloca coloca isso como uma preocupação para a gente, né? São pontos, quando a gente fala de coleta, tratamento de resíduos e limpeza, isso não é uma pauta de poder público, é uma pauta de toda a sociedade, que também envolve poder público, também envolve a população. Uma outra aplicação de finanças públicas aqui é a drenagem de águas pluviais, de águas das chuvas. Tem cidades em que a zona urbana ela foi feito tanto asfalto, tanto calçamento, que quando chove a água não tem para onde escorrer. A água acumula e provoca os alagamentos e grandes prejuízos, né? As cidades ou centros urbanos, eles têm ampliado bastante do ponto de vista de investimentos de imóveis de luxo, um pouco mais afastados da cidade. E onde tem córrego ou passagem de água é um problema, porque esses investimentos imobiliários eles estão aterrando várias lagoas, lagos ou passagens de água. Mas se chover forte, a água ela vai se desviar, ela vai para outro lugar, ela vai se acumular em outro lugar, fora do curso natural. Na verdade, o problema é que as pessoas têm ocupado espaços onde são passagens naturais de água. E aí você constrói um condomínio numa área dessa, você faz aterramento, a água bate lá, mas ela vai para outro lugar. Ela vai gerar um desequilíbrio em outro lugar. Ela vai gerar problemas em outro lugar. Estão vendo os problemas? Mas e aí? Existem recursos públicos disponíveis para fazer essas intervenções? Se a gente não fez antes pontes e viadutos, por exemplo, em Teresina, quando o fluxo de carro era menor e era mais fácil, fazer agora que o fluxo de carro é muito intenso, é mais trabalhoso, é mais difícil, minha gente. Entendem? Então, são esses pontos aqui. Vamos adiante. Olha aqui uma outra aplicação de recursos públicos, com segurança pública. Não é fardas, coletes, são armas, munições, viaturas, combustível, estrutura, diárias, salários. Né? É uma máquina muito pesada, máquina pesada que eu digo do ponto de vista de necessidade de recursos públicos. E tem uma coisa interessante, né? Tá em debate lá em São Paulo. Vai ter segundo turno para governador. E tem um candidato que diz que já existe câmeras nos coletes dos policiais. Volto a dizer, olha o controle da experiência. Quando o policial ele está nessas condições aí postas, ele vai fazer uma abordagem, veja só, ele pode estar... Alguém pode chegar e oferecer uma propina para ele.
Se não tiver testemunha, aí, minha gente, vamos recorrer ao comportamento ético diante da moral. O policial vai ou não vai receber a propina? Não tem ninguém vendo, só ele, só o corrupto e o corruptor, entendem? Ele pode não aceitar a propina, ok. Mas, e se aceitar? Mas, vamos lá, se tiver uma câmera, ele aceita ou não aceita? Entendem? A câmera é ótima para blindar o policial desse tipo de fato, de acontecimento. Se o policial, de repente, ele não está num bom dia, ele tem uma série de influências externas que estão afetando o comportamento dele. É uma das profissões mais estressantes que existe no mercado de trabalho, junto com o bancário, o policial, é altamente estressante. E aí o policial vai fazer uma abordagem, perde uma paciência e vai fazer uma abordagem mais agressiva. Ele vai pensar 5 vezes antes de fazer isso se tiver uma câmera acoplada ao uniforme dele. Entendem isso? Você reduz, você vai eliminar o risco? Não, mas você reduz o risco desse tipo de coisa acontecer. Só que em São Paulo está posto o debate. Um candidato diz que vai tirar as câmeras das operações policiais. O outro diz que vai manter. Tá aí, é um grande dilema mesmo, literalmente. Tá bom? Outras formas de aplicação das finanças públicas na vida das pessoas é atendimento de saúde. Esse aqui mais específico de emergência, né? Nos locais. O SAMU faz isso, né? Você tem o SAMU móvel, a ambulância, você tem a moto que vai mais rápido, fura o trânsito, chega mais rápido, faz um pré-atendimento antes da ambulância chegar. Detalhe, que é uma desgraça, né? As pessoas, elas pervertem, elas distorcem as coisas. Aí você tem um número para chamar o SAMU para fazer um atendimento de urgência e vai um monte de gente fazer trote, entendem? Atrapalhando o serviço. Então é complexo. Vejam, nós estamos falando de gente. Lidar com gente é uma das coisas mais complexas que existe na face da Terra. Não é? Olha uma outra coisa interessante aqui. O poder público vem e usa grana para fazer uma praça. Aqui tudo era grama, ó, tudo era grama. Detalhe, é que o poder público fez essa praça aqui, aí ela faz um caminho, né? Ó, o caminho vem para cá, você tem que dobrar aqui, para chegar na faixa de pedestres. Sacam? Foi que as pessoas encontraram aqui de forma para suprir essa questão. Ela cortou, o povo cortou o caminho, o povo começou a circular aqui pelo meio, a grama morreu e você vai direto para a faixa de trânsito. Por vezes a atuação do poder público acontece assim, né? Nem sempre a forma de atuação é a mais adequada ou resolve a situação das pessoas. Entendem? O poder público não sabe de tudo, né? Tem isso também, merece destaque. Se a gente for falar das cidades da vida das pessoas, tem alguns pontos que eu quero destacar para a gente finalizar a aula. Aumento da população com acesso à internet, o preço do metro quadrado das casas das pessoas, o custo de energia elétrica, a taxa de homicídios, o índice de fluidez de trânsito são elementos muito importantes na qualidade de vida das pessoas. Tá bom? A gente está olhando para o relógio agora, são 17 horas e 30 minutos. Eu vou encerrando o nosso encontro por aqui. Vocês têm 3 questões complementares aqui para resolverem e a gente discute na próxima semana. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.